juntos estamos acolhendo a palavra que vem da boca de Deus para nós nessa noite. E ela vem desse texto, Romanos 11, 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Amém. Convido vocês também, você meu irmão, você minha irmã, a nós lermos, nos deliciando dessa palavra, saboreando palavra por palavra desse texto. Vamos juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Podeis assentar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, com a nossa pequenez, diante de uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa para a nossa vida. Nós pedimos, Pai Santo, que a Tua palavra tão sublime jamais deixe de ser acolhida por nós, por cada um de nós nessa noite, porque ela faz uma diferença muito grande na nossa vida, na nossa espiritualidade, Senhor, na nossa vida contigo, Pai, na nossa vida de relacionamento com o Senhor. Ela nos abaliza, ela nos orienta, ela nos disciplina, ela nos instrui, ela clareia o caminho, ela nos conduz. Tua palavra é santa, porque Tu és santo, 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 santo é o Senhor. E nós queremos Te ouvir, Pai Santo. Nós queremos, ó Pai, ouvir aquilo que Tu tens para nós nessa noite, de tal maneira que nós jamais saímos daqui do jeito que nós entramos, mas que nós possamos sair com algo novo na nossa vida, do nosso coração cheio da Tua graça, do Teu amor, cheio, Senhor Deus, da Tua palavra, que tem sido fé para a caminhada pessoal e da nossa comunidade. Pai bendito, que jamais, em nome do Senhor Jesus, jamais haja durante essa ministração algum coração indiferente à Tua palavra, mas que todos, Senhor, sintonizados contigo, em comunhão contigo, e humildemente, e eu também, humildemente diante da Tua palavra, nós possamos estar dispostos a acolhê-la de verdade na nossa vida, oferecendo o nosso coração como um solo fértil, para que a boa semente caia e germine e cresça e produza frutos que saltem para a vida eterna. Amém. Pai bendito, rega o nosso coração com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O tema desta noite é a glória de Deus em nós, e destaque-se uma expressão que eu ouvi numa das orações, me refiro do irmãozinho Fernando, e num dado momento ele usou a seguinte expressão: a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus na nossa vida. E é disso que nós vamos falar, da glória de Deus em nós, ou até mesmo da glória de Deus em nós, na nossa vida, no nosso caminhar. Nós temos estudado e também pregado a igreja, ministrado a igreja, sobre os pilares da reforma por todo esse mês. E hoje, o domingo mais próximo do dia da reforma, é o nosso culto da reforma, né? Reforma, na verdade, vai ocorrer no dia da reforma, a data é o 31. 31, se eu não estiver equivocado, ocorrerá na terça-feira.
E para nossa tristeza, inventaram uma coisa que vem para manchar esse dia. Os irmãos já desconfiam que eu estou querendo me referir. Algo que, no mínimo, acultura o povo brasileiro. Algo que vem agredir a cultura brasileira. E, por demais, até mesmo os valores da fé. Alguém já sussurrou? Ao que nós estávamos nos referindo? Exatamente isso. Halloween. Que tudo começa com uma simples brincadeira, e a brincadeira vai crescendo, e não fica só na brincadeira. Não é uma brincadeirinha de carnaval fora de tempo. Tem todo um pano de fundo de bruxaria por detrás disso. O povo de Deus e esta igreja, em nome de Jesus, seja mais um grupo de resistência nesse processo e não entre nessa onda, mas possa preservar pelo dia tão saudável como é o dia da reforma, que a gente vem celebrando nesse mês. E como nós dissemos, um mês é até pouco. Para 506 anos, um mês é ínfimo por todas as coisas que aconteceram. Nós estivemos estudando sola gratia, sola fide, sola escritura, solos Christus, e hoje soli Deo glória. Ou seja, somente a Deus toda a glória. A glória somente a Deus. Hoje de manhã, nós estivemos estudando um pouquinho sobre a reforma e a música. Sobre a música e a reforma. O papel que ela desempenhou na divulgação da reforma. Há quem coloque que teria sido até praticamente superior às próprias 95 teses de Martinho Lutero, porque se tornou uma espécie da mídia da época, onde as pessoas iam cantando os hinos de Lutero, como nós iremos cantar daqui a pouco um deles, que é o Castelo Forte. E era uma forma de ir divulgando o que estava acontecendo. Como também naquela época tinha analfabetos, nem todos, embora a valorização das escrituras, colocando-a no lugar que merecesse, embora tudo isso fosse feito, né, e proposto por Lutero, tinha entre as pessoas vários analfabetos. Então, como ler as escrituras? Então, as escrituras passavam a ser assimiladas através dos hinos que eram cantados. E cantados não somente na igreja, mas cantados fora dela, nas ruas, nas casas, nos encontros que iam acontecendo em reuniões de oração. E nesses momentos, esse movimento que revolucionou o culto da época, inclusive, que era limitado apenas e tão somente pelo culto, pelo hino, pelos cânticos gregorianos, né, de canto-chão, em que Lutero, grande compositor também, além de ser doutor em teologia, era um grande compositor e também escritor, e compôs tanto a parte melódica quanto a escrita dos hinos, mais de 100 hinos para alguns, ou no mínimo mais de 30 reconhecidamente. E isso, amarrando com o tema desta noite, o Soli Deo Glória, glória somente a Deus, a glória é de Deus, para todos aqueles e aquelas que lidam com música, a glória de Deus. Amém. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Se não chegar no coração de Deus, não chega no coração dos homens. Amém? Amém. Portanto, você que gosta de cantar, gosta de tocar, gosta de contribuir, cooperar com o trabalho do Senhor, saiba disso, que tudo é feito para a glória de Deus. Aliás, melhor do que nós, qualquer um de nós aqui já faziam e não deu certo. Os monges, os clérigos que cantavam os cantos e ficava somente resumidamente a eles, e o povo ficava sem cantar.
Então, com a reforma, acontece algo novo, onde o povo passa a ser protagonista na caminhada da igreja. Não fica limitado apenas ao reformador, mas o povo também passa a ser um grupo de divulgadores da reforma através da música. E isso vai ganhando toda a Alemanha, as mais diferentes regiões e, por fim, toda a Europa e todo o mundo da época, a ponto de incomodar os opositores à reforma. Tudo sendo feito para a glória de Deus. Não há nenhuma espiritualidade saudável se não for assim. Não há uma vivência na fé verdadeira se não for assim, debaixo do sole Deo Glória. O sole Deo Glória nos confronta e confronta todas as heresias de todos os séculos, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. O sole Deo Glória coloca o homem no seu devido lugar e Deus no lugar que merece. Ainda que o ser humano não queira reconhecer a glória de Deus, ainda que porventura o ser humano não se toque nesse sentido, em nada mesmo a glória de Deus é diminuída. Não importa, porque a glória do Senhor não é diminuída em nada, absolutamente em nada. A glória de Deus. E a maior manifestação da glória de Deus, dentre todas as teofanias e cristofanias ocorridas e registradas nos textos sagrados, a maior manifestação da glória de Deus, sem dúvida alguma, foi lá no Calvário, com a morte de Cristo por você, por mim, por cada um de nós, com seu amor em Jesus Cristo. John Piper escreve dizendo assim: em Jesus de Nazaré, Deus deu à humanidade a chance de contemplar a sua glória, olhando para a cruz, contemplando aquilo que Jesus fez. Foi a grande oportunidade que Jesus de Nazaré deu à humanidade, foi a grande chance para contemplar a glória do Senhor. E essa contemplação muda tudo, quando feita debaixo da glória de Deus. Amém? Amém. O texto diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele é a origem, vem dele. Que dele é a origem de tudo. Por meio dele, por meio do próprio Deus, ele é o meio, e ele também é o fim. Para ele também é acerca de Deus, o próprio Deus, ele é o alvo. Tudo provém dele, tudo é por meio dele e tudo vai para ele. Tudo está sob o seu controle, até mesmo a própria história, quer você concorde ou não. E a nossa vida está também sob o seu controle, segundo os seus propósitos. Portanto, meu irmão, minha irmã que aqui está, a ele toda a glória. Toda a glória. Sole Deo Glória é, sem dúvida alguma, um ponto fundamental da reforma protestante. O sole Deo Glória, por si só, nos alerta em muitos aspectos e aponta exclusivamente para a glória que é de Deus. A glória é de Deus, a glória não é nossa. A glória não é da igreja, como a igreja estava pensando, ou como a igreja possa pensar. A glória nunca é da igreja, a glória é de Deus. A glória não é nem dos seus líderes, a glória não é dos seus líderes, a glória é de Deus. A glória não é dos santos, como pensavam, mas a glória é de Deus. E a glória não é mesmo nem dos reformadores, mas a glória é de Deus. De nada e de ninguém, mas somente de Deus é a glória. Sole Deo Glória, somente a Deus toda a glória. Essa expressão que de fato e de verdade nos coloca no nosso devido lugar, que a glória é somente dele.
O sol lhe deu glória, a Deus toda a glória, aponta para a singularidade de Deus, somente Deus, Ele é o único e nenhum outro, somente a Ele toda a glória. Aos anjos, não temos que dar glória. Aos anjos, por sinal, eles também dão glória, os anjos também adoram, os anjos também glorificam. A objetos tidos como sagrados, estaríamos nós dando glória? De maneira alguma. As relíquias, tanto as antigas como as pós-modernas, nos dias atuais, do tempo contemporâneo. A glória seria dada aos templos suntuosos, como existem hoje em dia. Glória! Não, glória somente a Deus. Não aos lugares sagrados, nem a templos, nem a objetos, nem a relíquias, nem a anjos, e também glória a nenhuma personalidade, quer seja religiosa, quer seja política. Jamais demos glória, mas a glória seja dada tão somente a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Quanto aos servos, pastor, como fica aqueles grandes homens do passado, os heróis da fé, os servos fiéis do Senhor, a eles o nosso respeito, a nossa admiração pelo seu testemunho fiel, pelo seu legado de firmeza na fé, pela sua fidelidade a Deus o tempo todo. Aí sim, porém jamais serem adorados, ao contrário, eles tornam-se motivos para nós estarmos dando glória a Deus sim, toda a glória somente a Deus. Tem um hino que nós não estamos cantando hoje, que poderia muito bem ser cantado, e se não foi cantado, a falha foi minha, mas eu estou me lembrando agora. A Deus demos glória, né? E que fala exatamente disso. A história, depois do início do cristianismo, bem-vindo, e chega num tempo chamado do tal de Constantino, que decretou o cristianismo como sendo a religião oficial do Estado romano. Aí as coisas começaram a sair dos trilhos. Uma das suas decisões e decretos foi decidiu exumar os corpos dos cristãos piedosos e de mártires, que nos lugares obscuros onde eles estavam sepultados, eles deveriam ser sepultados em lugares de destaque, lugares mais vistosos, e não somente serem sepultados em lugares mais vistosos, mas durante o sepultamento e sempre seguido de solenidades, como eram os grandes reis sepultados em lugares vistosos, esplêndidos, com solenidades também. E esses lugares acabaram se tornando como uma espécie de monumentos inicialmente, semelhantemente às práticas pagãs. Isso foi paganizando o cristianismo. Os irmãos estão entendendo? A influência pagã foi adentrando no cristianismo. E isso, com o tempo, foi se tornando como aqueles que eram enterrados, sepultados com destaque, assim, pela influência pagã, sendo entendidos como protetores de países, de cidades e de regiões. Daí o surgimento dos padroeiros e padroeiras. Então é aí que nasce esse tempo de Constantino. Como diz o poeta, para não dizer que eu não falei das flores, no cenário evangélico atual, muita coisa estranha está acontecendo também. Várias práticas onde a adoração está sendo dividida, a glória de Deus, com outras coisas que não fazem parte do plano de Deus, dividindo com o homem.
E isso nos entristece por demais. Hoje cedo eu fiz uma afirmação e a repito, por conta de muita coisa que está acontecendo no cenário evangélico. Eu não sou evangélico. Entendo. Eu sou reformado. E quero ser a cada dia mais reformado por Jesus Cristo de Nazaré. Porque as coisas estão saindo tão do eixo, estão achando tantas coisas que está tão fácil de dizer que é evangélico, que pessoas que são sem compromisso nenhum com o genuíno evangelho andam falando e se arvorando como evangélicos, e isso faz com que nós estejamos sendo colocados no mesmo balaio do qual nós não fazemos parte. Pastoralmente, ninguém é obrigado a concordar, mas falo isso com todo cuidado pastoral ao seu coração, à sua vida. Até que ponto essa terminologia evangélico nos faz bem? Ou até que ponto a terminologia reformado é mais saudável para nós? Amém? Amém. É coisa que no mínimo merece a nossa atenção e a nossa reflexão nos dias atuais, diante do cenário atual. Tem gente querendo adorar querubins da Arca da Aliança. Outros adorarem réplicas da Arca da Aliança. Alguns até começam a comercializar lascas da Arca de Noé nos dias atuais. Os templos têm sido tão suntuosos que passaram a ser não mais adoradores do Deus da nossa fé, mas adoradores de templos. No tempo que nós estamos vivendo e no cenário evangélico, para nossa tristeza, objetos como alguns vasilhames de água, ditos como água barrenta do Jordão, tem-se tido a tentativa de se colocar para dividir a glória de Deus, consciente ou inconscientemente, e são puras heresias. Objetos como toalhinha santa, capa de João Batista, manto de Elias, pessoas travestidas de profetas, verdadeiros adivinhos de plantão que prometem solucionar de maneira mágica qualquer tipo de problema, mas que na verdade são falsos profetas. Fingem eles terem o controle do futuro das pessoas e até determinar o rumo delas e ordenar-lhes coisas que estão fora completamente do seu alcance, porque o alcance é apenas do Deus da glória. E pior, fazem isso em nome da fé. Estão querendo ocupar o lugar de Deus. Estão querendo receber a glória de Deus. Estão querendo roubar a glória de Deus. Mas jamais, somente a Deus, toda a glória. Somente a Deus, toda a glória. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, dá glória somente a Deus. Amém? A nós, meus irmãos, em que pese o que pesar, e coloquemos-nos no nosso lugar, a nós, mérito algum, a nós, glória alguma, todo mérito, toda glória, todo louvor, todo poder, toda soberania, apenas e tão somente, exclusivamente e unicamente a Deus. E aí está a singularidade da adoração, dar glória a Deus em tudo que você vai fazer, em tudo que você pensar, em tudo que você idealizar, em tudo aquilo que você for planejar, seja feito para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça, dentro ou fora da igreja, seja para a glória de Deus, seja para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Portanto, façamos assim.
E nós usamos a expressão falando que Deus é aquele que não divide a sua glória. Nisso Ele não faz. A glória de Deus não é para ser dividida com nada, com ninguém. É só dele, exclusivamente dele. É dele toda a glória, unicamente de Deus. E o que estava acontecendo, meus irmãos? Em se tratando de um movimento reformado naquele momento, a igreja estava querendo a glória para si. Ele estava querendo tirar a glória de Deus, dividir a glória de Deus para si. Mas a glória de Deus jamais deve ser usurpada. Jamais deve ser usurpada. O que não vai na direção da glória de Deus, utilizando até o próprio texto, os direcionamentos do texto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, o que não vai nessa direção é porque já não veio no coração de Deus. O que não vai nessa direção, ou seja, na direção da glória de Deus, é porque não veio do coração de Deus. Porque não veio por meio de Deus. E se não veio de Deus, não veio por meio de Deus, veio do homem, veio por meio do homem, não vai para Deus, vai só para o homem, mas não vai para Deus. Amém? Amém. Que Deus nos livre disso. Sempre, sempre, mais e mais. Para que nós abaixemos um pouco a nossa bola e deixamos que a glória de Deus cresça mais e mais. Nós nos colocando no nosso lugar. E Deus sendo colocado por nós no lugar que Ele merece. Esse lugar é do Senhor. Amém. Não é meu, mas é do Senhor. A Ele toda a glória. Toda a glória. Acontece que as coisas não são sempre assim. Deveriam ser, mas não são. Nós, por exemplo, com frequência nós ouvimos a expressão glória a Deus, glória a Deus. Já ouviu? Pessoas que muitas vezes sem nenhum compromisso com Deus. Não sei até que ponto tem noção do que estão falando. Glória a Deus. Tem mais ainda, tem pessoas que praticam o mal e ainda falam glória a Deus. Como se aquilo fosse uma vitória dada por Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Tem um pano de fundo teológico, doutrinário, profundo e para a vida. Que não tem sentido, mas tem sido utilizado com frequência, você com certeza já viu. Se tornou uma expressão corriqueira, até por sinal, é um modismo, né? É um modismo que usam de maneira inconsequente e se torna uma expressão em vão. Em vão. Banalizou-se essa expressão, infelizmente. Mas ainda assim, ainda que isso tenha sido corrido, em nada a glória de Deus foi diminuída. Amém. Em nada. Nunca ela deixará de ser o que ela é, o que foi e o que sempre será, para todo sempre, sempre. Amém e amém. E a grande missão da igreja e a missão dos cristãos é a de declarar continuamente a glória de Deus. É missão da igreja estar sempre declarando a glória de Deus. A glória de Deus. Então, amada igreja, só lhe deu glória. Amada igreja, somente a Deus toda a glória. A glória somente a Deus. Somente a Deus. Por isso eu vos convido, irmãos e irmãs, conscientemente, nós glorificarmos a Deus, dando a Ele toda a glória, juntos. Glória a Deus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe muito. Te abençoe muito. Mais e mais. Mais e mais. E que você seja um verdadeiro glorificador de Deus, do Senhor. Porque somente a Ele, para todo sempre, e sempre, e mais, toda a glória. Amém. Amém. Amém.